Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Segundo a nossa Constituição, todos os brasileiros têm direito à educação. Mas e aqueles jovens e adultos que estão presos? As regras nacionais para a educação de jovens e adultos presidiários foram estabelecidas neste mês de maio pelo Conselho Nacional de Educação. Sobre esse assunto, eu converso agora com Carlos José Pinheiro Teixeira, coordenador do programa Educando para a Liberdade, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. Seja bem-vindo, Carlos. Prazer. Tudo bem, a gente tem novas regras, mas eu queria que você começasse dando primeiro um panorama de como é que está essa área da educação para presos no país. Além da Constituição que você se referiu, nós temos também a previsão desse atendimento na Lei de Execução Penal, na LEP, e na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas faltava uma normatização, uma regulamentação, uma explicação melhor de como fazer isso. É exatamente o que faz o Conselho Nacional da Educação, com as diretrizes, prevendo, estabelecendo definições de atribuições, a questão pedagógica, a questão administrativa, ou seja, ajuda os estados a entender melhor como organizar essa oferta num lugar tão complexo. E hoje a gente tem mais ou menos aproximadamente 500 mil de presos em cadeias penitenciárias, esse regime semiaberto no país. A educação está chegando aproximadamente a quantas pessoas? Vocês têm ideia disso? Nós temos uma cobertura agora com dados do IFOPEM, que é o Sistema de Informação do Ministério da Justiça. Nós estamos atendendo aí cerca de 12%, 13% dessa demanda. Separando por recorte, a alfabetização tem uma cobertura de 45%. Hoje, um dado interessante, que 80% das mulheres analfabetas estão em turma de alfabetização. Isso é um progresso, é um avanço. 3 anos atrás isso era impossível, né? Mas olhando um dado geral, a cobertura ainda é baixa, 12%, 13%. De 300 mil desses 490 mil jovens, 300 mil estão na faixa entre alfabetização e fundamental incompleto. E agora essas novas regras do Conselho Nacional de Educação, elas teoricamente prevêem que todo mundo deve ter acesso à educação, né? Como fazer isso virar realidade? E lembrando que esse contexto é um contexto de educação de jovens e adultos, com toda a complexidade. Ou seja, estamos falando aqui de uma política do Ministério da Educação para a educação de jovens e adultos. E um recorte específico, que exige um esforço e uma parceria muito próxima com o Ministério da Justiça, faz com que a gente tenha esse normativo do Conselho Nacional para ajudar esse processo. Então, o que falta agora é os conselhos estaduais, que já estão mobilizados, a regulamentar no seu campo estadual e implementar isso com força nos estados, fazendo com que aquilo que está previsto na resolução do Conselho Nacional possa ser implementada. Ou seja, definir atribuições, Secretaria da Educação e o órgão responsável pela instituição penitenciária possam entender a que cabe cada um fazer para que seja possível, porque só a Secretaria da Educação não é capaz de fazer educação nesses espaços. É preciso uma articulação, é preciso uma relação muito próxima dessas duas pastas nos estados. Então, só para deixar clara, a atribuição ficou então para os estados e, no caso, no Distrito Federal. É eles que têm que articular, são eles que têm que articular. Caberia, então, e aí você está pensando que existe um financiamento público para isso, que é o Fundeb. O Fundeb é o financiamento que também atende à necessidade da modalidade de jovens e adultos. Então, o recurso é para isso. Mas, além disso, em função dessa especificidade, os Ministérios da Educação e da Justiça têm aportado recursos para a formação específica, para material específico e para aproximação também, gerando planejamento estratégico desses dois setores. Além do financiamento constitucional, aliás, tem também esse aporte de recursos dos ministérios, via PRONASSE e via PDE, para ajudar a fazer com que esses estados comecem onde não existe, fortaleça onde existe e amplie com qualidade onde já existe. Agora, Carlos, as regras elas são bem definidas, né? Estão dizendo que tem que ter hora específica, né, de acordo com a necessidade dos presos, tem que ter de acordo com o nível escolar dele. Existe professor para isso tudo? Pois é. Existem professores, em alguns lugares existe todo um cuidado de fazer uma formação específica, que é importante. Trabalhar nesses espaços exige do professor uma preparação especial para atender a necessidade do espaço, mas também o contexto que eles são inseridos. É claro que a ampliação dessa oferta vai necessitar de novos professores em relação a cobrir essas novas turmas, né? Então, o esforço agora é fazer com que quem esteja em sala de aula tenha uma complementação na sua formação inicial, né? Possa ter acesso aos materiais e aí o Estado se organize também para ter a possibilidade de criar novos espaços físicos, é importante. Tem lugares que não têm espaços físicos, tem lugares, infelizmente, que foram construídas as salas de aula dentro do presídio, mas em função da sua população, esses espaços foram ocupados com presos, ou seja, não para aula, mas como cela.
Então é preciso também que os estados reorganizem esses espaços para recuperá-los no sentido de dar esse espaço à sua finalidade, que é a oferta de educação de jovens e adultos. Mas isso, claro, a gente está pensando que essa oferta, para ser atendida nos seus 300 mil hoje, é um processo ainda que tem um caminho. Isso não vai ser feito da noite para o dia. É necessário um tempo e uma adaptação dos espaços para que isso aconteça com qualidade e sem atropelo. Outra coisa que eu gostaria de saber é a questão da educação superior, porque a resolução também fala que eles têm direito à educação superior e usando, parece que, módulos de educação à distância, né? Como é que isso funcionaria na prática mesmo? Lembrando que o preso, quer dizer, constitucionalmente é educação básica, mas em alguns lugares já existe oferta de educação à distância, em alguns lugares até presencial, como é o caso do Rio Grande do Sul, já houve experiência de oferta de educação superior, né? Acho que é serviço social para presos. Né? Então, no sentido de que cria uma possibilidade da educação à distância ser um instrumento a ser utilizado também para o ensino superior. Né? Ou em alguns lugares também esse preso sai da unidade para estudar fora. Isso é todo um acerto, um acompanhamento da VEC, do juiz responsável por isso, mas cria-se um ambiente propício à educação. Esse eu acho que é a grande marca dessa resolução. Né? Fazer com que a prisão não esqueça que aquilo também pode ser um lugar onde a aprendizagem, seja escolarizada ou não, através de bibliotecas ou projetos educacionais, para além da escolarização, possa acontecer. Que não seja esquecido isso no processo de integração social. Uma coisa importante também, que é importante perceber, é a questão do trabalho e educação, que competem. Né? Porque o preso prefere o trabalho, por quê? Porque o trabalho remunera e o trabalho tem a remissão. Diminuição da pena. Ainda não está em PL, votando no Congresso, esperamos que seja votado, para que também a educação possa remir a pena. Mas a ideia que as sinalizações dos conselhos é que não existe uma competição, e sim uma convergência. Uhum. E agora, para a gente finalizar, Carlos, eu queria que você falasse assim, como é que a gente vai fazer, como é que os estados ou as pessoas que têm parentes, amigos presos, podem fazer para cobrar de seus estados que isso seja implementado mesmo na prática? Como é que a gente faz? No sentido de apresentar e mobilizar os gestores, os secretários, os gestores da educação no sistema penitenciário, o Ministério da Justiça está promovendo, no dia 7 até 10 de junho, um evento importante, onde terá a participação de secretários da Educação e da Justiça e do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Política Penitenciária e, mais importante também, dos fóruns dos conselhos estaduais. Como se abrisse aí, no momento, um diálogo onde os conselhos estaduais assumissem também um papel importante para implementar nos estados, regulamentando essa diretriz nacional, adaptando e dialogando com a necessidade dos seus estados. Para isso é importante também mobilizar os conselhos de comunidade, mobilizar a agenda territorial, que é um instrumento, é uma estratégia de fortalecimento da educação de jovens adultos, para que esse assunto seja a pauta das agências territoriais, das comissões estaduais de educação de jovens adultos. E aí, essa familiar, esses egressos possam fazer com que isso se torne mais forte, mais rápido e dê resposta às necessidades desse público que se encontra em privação de liberdade, mas isso é bom lembrar, não tira deles o direito à educação previsto na Constituição, como você bem falou no início dessa conversa. Uhum. Então não vai existir nenhum tipo de fiscalização, né? Porque não é uma coisa que se possa punir caso não seja implementado. A ideia é primeiro entender a necessidade de se fazer isso, entender que isso vai ser tempos diferentes em lugares diferentes. E aí tem a necessidade dos conselhos da comunidade. A pastoral carcerária é um parceiro importante nesse processo que pode acompanhar essa execução, mas fazendo com que isso aconteça com qualidade e atendendo a necessidade do gestor. Não é que o gestor não queira oferecer educação, mas isso vai necessitar de um processo de adaptação e de uma mudança de comportamento dessas unidades para atender esse novo cenário. Isso leva um tempo e é importante agora não é bem fiscalizar, mas compreender a importância, a estratégia, porque a gente percebe que esse caminho ele tem impacto no processo de reintegração social. Ou seja, um preso que tem um caminho formativo na educação, nas prisões, ele tem uma chance maior num processo de saída com oportunidades maiores. Então, a gente entende que isso também torna o sistema penitenciário um lugar mais seguro, até para os próprios agentes. Há um ambiente mais propício a uma cultura de paz, se é possível falar nisso, mas acreditamos que sim, a educação ajuda a não mudar só aquelas pessoas, mas também o ambiente, a vida daquelas pessoas que também trabalham lá, que precisam também ser olhadas com muito carinho, porque os agentes penitenciários são parceiros importantes para que essa educação aconteça. E nós contamos com ele e eles foram importantes na formulação dessas diretrizes. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Prazer. Eu conversei com Carlos José Pinheiro Teixeira, coordenador do programa Educando para a Liberdade, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. Nós falamos sobre a educação para presidiários.
Se você quiser acompanhar o assunto, acesse www.mec.gov.br. O NBR Entrevista fica por aqui, lembrando que essa entrevista também está disponível na internet, no site www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.